Os brasileiros foram humilhados ou exaltados até aqui no Mundial de Clubes? Vem comigo que eu explico. O Fluminense foi, sem dúvida alguma, o brasileiro que melhor atuou até aqui no Mundial de Clubes. No jogo contra o Borussia Dortmund, repetiu já o usual 4-1-4-1, sistema que facilita a qualidade individual dos pontas Canóbio e Aras, que fecharam na linha de 4 de forma eficiente sem bola, ainda que o Aras nem sempre faça isso com qualidade. Na hora dos contra-ataques, o Fluminense foi muito incisivo usando esses dois jogadores e jogaram muito bem, especialmente o Aras no primeiro tempo. O Fluminense aproveitou dos inúmeros espaços que o Borussia Dortmund concedeu, mesmo que o time alemão tenha jogado com uma linha de 5 defensores. Esse sistema serve para bloquear os lados adversários, mas como estava mal posicionado, o Fluminense aproveitou, seja as costas dos alas do Borussia Dortmund, ou seja pela frente, pelo péssimo posicionamento da equipe de maneira geral. Mais importante que o sistema em si, a execução dele, e foi pessimamente executado pela equipe alemã. O Dortmund foi um time de muita posse de bola, mas com pouquíssima penetração, movimentação e velocidade, criando pouquíssimas chances claras de gol, quase sem ameaçar o goleiro Fábio, que quando foi exigido foi eficiente, como sempre aliás. O Dortmund de fato não fez um bom jogo, e o melhor do time alemão foi sem dúvida o seu goleiro Kobe, que por sua vez foi o melhor em campo, apesar do Aras ter jogado muita bola no primeiro tempo. Pausa para falar de John Aras, o craque tricolor. Este excepcional já é badaladíssimo há muito tempo e fez um primeiro tempo de almanaque, carregando a bola de forma magistral, finalizando sendo muito participativo. Arrisco a dizer que Aras é um dos poucos jogadores na história do futebol mundial que conseguem carregar a bola com muita facilidade sem atrapalhar a equipe. Ele conduz em progressão de forma brilhante, com o adversário nem conseguindo chegar perto de roubar a bola dele. Parece que ele tá desfilando, a verdade é essa. E outra coisa importante, o Aras nem é um jogador exatamente veloz. Ele usa suas imensas técnicas e habilidades para conduzir, driblar e finalizar, o que é raríssimo para um jogador de lado do campo como ele. O que faltou ao Fluminense foi caprichar no último passe e na finalização, talvez por certo nervosismo pela grandeza do jogo, assim como aconteceu com o Palmeiras. Palmeiras que por sua vez fez um jogo muito consistente contra o Porto. Foi melhor, merecia vencer, mas calma, não é que o Palmeiras amassou o Porto como algumas pessoas falaram. O Palmeiras foi ligeiramente superior, sendo mais objetivo mesmo sem tanta posse de bola. O time criou mais chances, ainda que o Porto também tenha tido boas chances. Destaques para os volantes Richard Rios e Aníbal Moreno, fizeram grandes jogos e deram muita segurança para o meio campo do Palmeiras. E o melhor em campo, só para variar um pouco, foi ele, São Everton, acompanhado pelo São Marcos nas cabines da Cazé TV. Grande jogo do goleiro, absolutamente decisivo, como sempre, goleiraço. Palmeiras amassou o Porto de fato na reta final, lá pelos últimos 15 minutos, criando boas chances e pecando na finalização e no último passe. Também por esse nervosismo pela grandeza do jogo. Tem sido nítida a expectativa criada pela torcida brasileira que está presente nos estádios, sendo muito participativa, aliás. A expectativa criada pelos jornalistas, os da Cazé TV, por exemplo, fazem muitas expressões na hora dos momentos decisivos, mas essa ansiedade acaba atrapalhando os jogadores como esses que eu falei do Palmeiras e do Fluminense. Não faria as alterações que o Abel Ferreira fez na reta final do jogo, tirando o Estevão, por exemplo, mas é inegável que com elas o Palmeiras melhorou, elas deram certo. O Palmeiras terminou muito melhor, pecando na finalização e no último passe. Sem falar que fisicamente o Palmeiras estava muito mais inteiro que o Porto. Porto que por sua vez estava bem mortinho no final fisicamente, cá entre nós, né, meus amigos? Repito, o Palmeiras foi melhor, mas não dominou amplamente. O Flamengo foi outro brasileiro que fez um jogo muito consistente, especialmente no início do primeiro tempo, com muita intensidade na marcação, pressão no campo de ataque, uma das grandes características de Felipe Luiz. O jogo fluiu muito pelo lado direito, com o Varela se projetando muito bem pelo corredor. O Gerson estava aberto à direita somente na prancheta, porque na prática o Gerson fez uma dupla com o Arrascaeta por dentro,
justamente para abrir o corredor pro Varela se projetar na linha de fundo, que deu muito certo. Esse é um caso clássico de superioridade numérica e posicional, porque o ponto esquerda do Esperance da segunda linha de 4 estava muito mal posicionado, por onde o Flamengo usou muito ali seu lado direito, como o Varela jogou muita bola, como eu disse. Depois o time diminuiu o ritmo e seguiu um roteiro parecido no segundo tempo. O Flamengo das equipes brasileiras é o time que tem mais repertório para enfrentar defesas fechadas. O Felipe já deu entrevista dizendo que antes do jogo ele já sabe exatamente o que vai fazer. Não é da boca para fora, meus amigos. O Flamengo acha muito bem os espaços na defesa adversária, um time muito tático e que prova que jogar taticamente não é só sem bola, não. Com bola, existem mecanismos de ataque para você criar situações contra o adversário fechado. O Flamengo acha os defeitos do adversário e acaba fazendo bullying com eles, exatamente como o Guardiola faz há muito tempo. O Jorginho fez uma estreia regular, com sua técnica, inteligência e experiência. O Jorginho é o primeiro volante de excelente passe, um organizador, que sai de trás com um passe cristalino. A saída de bola do Flamengo já era espetacular com o Rossi, Léo Pereira, o craque Léo Ortiz, mais o Pulgar. Imagine com mais um craque Jorginho. Meu Deus, vai ficar um negócio absurdo. Quem desarma esse time do Flamengo no campo de ataque? Me conta aí. Já o Botafogo fez uma boa primeira etapa, acelerando e usando muitos lados do campo no ritmo do Marlon Freitas, que fez mais um recital. Através do excelente passe de Marlon Freitas, o Botafogo criou e se insinuou, tudo pela sua imensa visão de jogo. Esse é um jogador de grande importância tática e técnica, porque participa da saída de bola qualificando o passe de forma absurda. E quando o time está à frente atacando, ele marca e ataca também com muita qualidade. É um meio-campista completo e olha, valeu uma chance aí na seleção brasileira. O que vocês acham? O que merece uma chance é você dar o seu like aqui pro canal, ajuda muito. Dá aquele likezinho maroto aí, galera. O Botafogo fez um segundo tempo muito abaixo e quase sofreu o empate na última bola, com o John fazendo um milagre. O Botafogo precisa ser uma equipe mais regular se quiser fazer um mundial de mais qualidade. Mas é inegável que o time ganhou muito corpo com o Renato Paiva como treinador. Depois da demora imensa para escolher um técnico, da própria escolha em si do Renato Paiva ter sido discutível, o Botafogo tem jogado muito bem e é uma equipe que vai dar trabalho nesse mundial. Muita calma com as já esperadas análises comparativas entre brasileiros e europeus. Gente, Palmeiras e Porto hoje vivem realidades muito semelhantes, tanto do ponto de vista financeiro como estrutural. Eu não esperava um jogo muito diferente do que foi, com muito equilíbrio e mesmo com a superioridade do Palmeiras. Lembremos que o técnico do Palmeiras é português, uma das escolas de treinadores mais conceituadas do mundo, é fato. A grande surpresa foi a atuação do Fluminense. Ninguém esperava uma partida tão excelente. Tão excelente existe? O Fluminense foi muito superior ao Borussia Dortmund, que por sua vez fez um jogo muito ruim. Lembremos que o Borussia Dortmund é uma boa equipe, que foi até as quartas de final eliminado pelo Barcelona, ainda que tenha feito uma liga alemã de apenas quarto colocado, muito abaixo. Não achei o Borussia preguiçoso, o time foi mal tática e tecnicamente e pareceu ter sentido calor. Eu quero ouvir de você. Qual dos brasileiros te surpreendeu mais? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Curte esse vídeo que já vai ter vídeo daqui a pouquinho. Abraço!